felizes por estar aqui hoje. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar algo tão precioso, que Ele é grande, que Ele é eterno, que Ele jamais falhou e não existe fraqueza nele. Ele pode todas as coisas, Ele é soberano, e é por causa dele que estamos reunidos aqui, amém? Você é muito bem-vindo da igreja da cidade, em São Paulo. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e fazer uma oração, entregando a Deus. Converse com Deus, como você conversa com o seu melhor amigo. Você pode conversar com Ele porque Ele está te ouvindo. Agradece a Ele por você estar aqui. Agradece porque não há fraqueza nele. Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é perfeito. Não há nada impossível para o nosso Deus. E aquilo que talvez você veio angustiado, motivo de angústia, de tristeza, de dúvidas, e confusões e crises, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar contigo, Ele quer tocar no seu coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor é presente no meio da Tua igreja. O Senhor é presente em nossas vidas. Obrigada, porque onde quer que a gente esteja, os Teus olhos estão sobre nós. Obrigada, porque podemos falar contigo, ter livre acesso ao Senhor, ter relacionamento com o Senhor, andar com o Senhor, porque Jesus morreu naquela cruz e nos libertou de todo o pecado e destruiu um muro de inimizade que nos separava de Ti por causa do nosso pecado. Obrigada porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor. E por isso podemos nos achegar com ousadia e confiança diante do trono, que é chamado trono de graça. Não é trono de acusação, não é trono de condenação. O trono desse grande e eterno Deus é trono de graça, é favor imerecido, e Ele nos recebe. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é digno de louvor e adoração em todo o tempo, em qualquer circunstância, porque o Senhor não muda, mesmo que a gente mude. Teu amor não falha, Deus. Obrigado por isso. Por isso te bendiremos. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar isso.
Pode ir mais forte, conhecer o Senhor, mais maravilhoso. Nós vamos pensando de declarar isso, Senhor. Que o Senhor é digno, que o Senhor é merecedor. Obrigado por isso, Pai. Deus, nós bem-vindos, Senhor. Estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enquanto adoramos Ele, nós somos tocados, nós somos transformados. Com a graça e com a luz do Rei Jesus. Nós cantamos juntos.
Obrigado porque quando nós te adoramos, te entregamos nosso louvor, nossa adoração, nós sempre recebemos tanto, Deus, tanto. Recebemos tanto da tua cura, tanto do teu amor, tanto da tua presença, da tua ternura, da tua doce presença. Quando te adoramos, podemos ouvir a tua voz e assim, Senhor, sermos conduzidos aos teus perfeitos propósitos, que é na tua presença que nós descobrimos o propósito da nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus. Nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que nada é impossível para ti. Nós cremos que tu és Salvador. Nós cremos que tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado das nossas vidas. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Me escutas quando eu clamo, e aqui não quero pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, confio em
Tu és a fonte de vida e abundância. Por isso nos voltamos para Ti nessa noite, Jesus. Aleluia. Nós teremos nosso momento de intercessão agora. Eu quero convidar você que deseja colocar algo específico diante do Senhor. Talvez alguma circunstância que esteja causando ansiedade, preocupação no seu coração. Você pode vir até aqui à frente, no altar, depositando diante do Senhor, aos pés da cruz, esse teu problema, essa tua situação que você quer apresentar diante do Senhor. Ou você também que deseja agradecer, expressar tua gratidão a Deus, por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito. Você pode também se chegar até aqui à frente. Cancela o vídeo. Não posso deixar meu sonho se perder. Esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser vou acreditar. Eu sei o melhor. Eu sei. Nada vencer, não olhar para trás, toda vez eu vou tentar se conseguir. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra de Deus. A palavra viva de Deus para você nessa noite. Essa mesma mão vitoriosa é a mesma mão que nos molda como um vaso de barro. Essa mesma mão, essa mão direita poderosa, é a mesma mão que nos pega às vezes em caco e nos restaura, nos coloca de pé, nos coloca como um vaso restituído. Mas o vaso vazio, no primeiro vento forte, ele pode vacilar. Mas o Senhor não termina assim, deixando um vaso vazio. Ele enche o vaso. Então que nessa noite você possa ter no seu coração que o Senhor está refazendo as áreas da sua vida. Mas não para ficar vazia. O seu vaso não vai ficar vazio. O Senhor vai restaurar esse vaso, vai restaurar essa área da sua vida. Mas Ele vai encher com a unção do Senhor. Que você possa tomar posse nessa noite da vitória, da unção de Deus, da unção que é derramada sobre você. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, papai. O Senhor conhece as palavras antes que elas saiam da nossa boca, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa vir com a tua mão poderosa, Pai, restaurando, Senhor, curando, restituindo, Pai, mas enchendo, Senhor, enchendo da tua unção, enchendo do teu Santo Espírito, Pai, enchendo dos teus direcionamentos, Senhor. Nós somos vasos restituídos, Pai, mas vasos cheios da tua unção. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos tomar posse, Senhor, nessa noite. Possamos tomar posse dessa promessa, Pai.
E que a partir dessa noite nós venhamos a nos levantar, recebendo, Pai, da tua unção, recebendo e sentindo a tua mão poderosa sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós já agradecemos, Senhor. Agradecemos, Pai, por o Senhor ter restituído todas as áreas da nossa vida. E não será diferente nessa noite, Pai. Cuida de cada filho, Senhor. Cuida de cada servo. Cuida de cada coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. E levantamos como vencedores nessa noite. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Vencedores nessa noite. Que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Aleluia! Nasceu pra vencer, aleluia! Deus é bom, recebemos a unção, o poder, somos restaurados, restituídos, e Ele não nos deixa vazios, aleluia. Tenho certeza que você recebeu muito nessa noite. Você que deu seu passo de fé, mostrou tua dependência, você recebeu do Senhor. Nosso momento de dízimos e ofertas, compartilhar um texto conhecido de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 16. Diz assim o texto nessa versão da mensagem. Em seguida contou essa história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar esses meus celeiros, construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra. E então direi a mim mesmo: você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Deus acabou de nos mostrar que Ele faz tudo novo. Ele restaura o vaso e não deixa esse vaso vazio. E aquilo que nós recebemos, a pergunta é: o que vamos fazer com isso? Estamos cheios. E eu reparto. Reparto a doação. E a doação tem muito a ver com a Bíblia. O Filho de Deus decidiu deixar sua glória e se entregar para nós. E se nós estamos aqui num hospital para sermos tratados, é exatamente isso que Ele quer fazer. Ele quer fazer com que nós nos pareçamos o máximo com o Filho dele. Se Jesus se doou, se Jesus se entregou, o que nós fazemos com o que temos recebido? Temos guardado? Temos retido? Como diz o pastor Neil, se Deus me deu essa palavra essa noite, porque pelo menos tem um par de orelha aqui para ouvir. O que você tem retido? O que Deus tem dito? Entrega, entrega, entrega. E você tem retido?
A doação, ela fala tanto a meu respeito, que quando nós olhamos para Jesus e vemos sua entrega, é porque a doação, a entrega, faz nós nos parecermos com Ele. E eu, quando falo de dinheiro, ou quando o assunto é dinheiro, a primeira coisa que eu faço é pensar no meu celeiro. E se ele estiver cheio, eu disse, opa, é só construir maiores. Mas a primeira coisa que eu penso é no meu celeiro. Eu sei que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que nós ouvimos hoje de manhã, o que essa igreja tem feito, o que ela tem realizado, simplesmente para ver transformação de vidas, eu sei que eu não precisava nem ministrar mais. Eu sei que você sabe que o seu dinheiro vai produzir, na verdade, transformação de vidas. Não vai produzir paredes, não vai produzir cadeiras, vai produzir transformação de vidas. E para isso, duas coisas só: obediência nos nossos dízimos. Não é 5%, 4%, é dízimo, 10% daquilo que eu ganho. E esse é macho. Esse é macho, esse é o guerreiro. Esse é o que vai colocar a tua conta na posição que ela está. Você tem certeza de que o gafanhoto não vai comer a sua lavoura. E depois ele quer ver generosidade. A entrega quer dizer generosidade. E assim como o filho se entregou generosamente por nós, é assim a mesma característica do seu filho, dos seus servos, dos seus amigos. Entregamos generosamente. E aí vem a abundância. E aí vem a prosperidade. Que você entenda essa noite que guardar nos seus celeiros traz maldição. Porque a sentença dos céus é: tolo, você morrerá essa noite. E para quem ficará isso? Abre o seu coração. Coloque o seu dízimo, sua oferta nesse envelope branco que está à sua frente. O dízimo é a entrega dos 10%. A oferta você inclusive pode dizer para onde vai. Já tem algumas coisas aí que você pode direcionar sua oferta. Mas se não quiser, coloca outra coisa aí também. Se eu quero direcionar essa oferta para outro lugar. Poxa, Marcos, não trouxe dinheiro hoje. Tem uma máquina lá na recepção. Você pode passar seus dízimos, suas ofertas no cartão de débito para ficar mais cômodo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque teu filho se entregou por nós. E esta é a razão de estarmos nessa noite, nesse lugar, assentado nestas cadeiras, com essa iluminação, com esse som, com as ministrações, e não fizemos nada para isso, Pai. Muito obrigado por aqueles que vieram antes de nós, que ofertaram, que não guardaram em seus celeiros, que se doaram, Pai. Que nós nessa noite possamos aprender que quanto mais nós doamos, mais nós recebemos do Senhor, porque o Senhor nos enche, o Senhor não nos deixa vazios. Aleluia, aleluia. Receba, Pai, nossos dízimos e as nossas ofertas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
a intenção do outro. Amém. Vamos ver, bate palmas mais forte aí do Senhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Aleluia. Antes de você sentar, dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, alguém desconhecido. Dê um abraço para essa pessoa. Nós somos a igreja do abraço. Amém. A igreja do abraço. Igreja do carinho. Agora você pode se assentar. Amém. Todos estão felizes nessa noite. Amém. Muito boa noite para você. Boa noite para você. Muito bem. Tá bom. Você pegou sua revista Felicidade aí, nossa revista semanal da nossa igreja. Essa revista linda, feita com muito carinho para que você possa ler essas matérias, em especial essa matéria de capa dessa semana fala da nossa campanha Imagine. Você deve estar se perguntando aí, o que será essa campanha Imagine 2013? Nós, há 11 anos atrás, adquirimos um terreno em São José, onde fica a nossa igreja, e estamos desde então construindo a nossa igreja em São José. Boa parte dela já está construída, e nós então lançamos o desafio desse ano, o Imagine 2013. E você pode então analisar e ler a matéria e ver tantas coisas que Deus fez já até aqui, tudo que Deus ainda está fazendo. Nós não temos agora à noite um cartão compromisso para você fazer a adesão da sua campanha. Nós acabamos com os cartões hoje de manhã. Tínhamos apenas 50 e foram-se todos. Então, você pode, na semana que vem, ou na quinta-feira, retornar. Nós estaremos com os cartões aqui e aí falaremos detalhadamente do que se trata, para que você possa também aderir à sua campanha. Eu peço que você, de repente, que pegou de repente um cartão compromisso do seu coração hoje de manhã, mas decidiu não aderir, que você nos devolva para que nós possamos repassar para os demais que assim queiram. E você que pegou e ainda não devolveu, depois você termina de preencher, entrega ainda hoje. Nós queremos o mais rápido possível agilizar esse processo de enviar para o pessoal responsável, para que esses então retornem até a sua mão. Amém? Quero orar para você mais uma vez. O pastor Paulo ficou pego no trânsito, não vai conseguir chegar a tempo. Então, vai Paulo, vai Marcos mesmo, né? E nós vamos aqui pregar a mensagem de Deus, então, ao seu coração. Feche os teus olhos, então vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor sempre cumpre o teu propósito. Nós cremos que, Pai, há um propósito, tudo isso está acontecendo. E nessa noite eu creio, Pai, que pessoas aqui precisam ouvir tua voz. Amém. A começar por mim, Pai, fala conosco. E que em nome de Jesus saiamos daqui nessa noite transformados pelo poder que há na tua palavra. Deus, tira toda a murmuração da nossa boca e ponha cantos de alegria. Tire, Pai, toda a reclamação da nossa boca. Deus, nós falaremos sobre um assunto hoje que muitas pessoas ainda batem a tecla nele. Então que em nome de Jesus você resolva todas as pendências em relação ao nosso eu nessa noite, que possamos entender o Senhor, ó Pai, na sua essência, aquilo que o Senhor quer tratar conosco de fato. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Qual o sentido da vida? É o nome dessa série que nós estamos partilhando. Serão 7 semanas, iremos compartilhar esse assunto. Estamos aí na 3ª semana dessa série de 7. E hoje o tema, então, é esse aí que está no seu esboço. Se você está sem algum esboço, levante a sua mão, eu te dou a liberdade de também ir até a recepção e pegar um esboço nessa hora, para que você anote então, os principais aí, apontamentos de Deus para essa mensagem. Você não é um acidente, é o nome dessa mensagem. Você não é. Não é aqui dentro desse barulho, não, né? Você não é um acidente. Talvez quando você nasceu, ou um tempo depois, ou até mesmo agora, você ainda se pega pensando, talvez assim, mas será que eu vim para a Terra para cumprir algo, algum propósito mesmo? Será que Deus quer fazer algo comigo, na minha vida, através de mim, de fato? Será que Deus, Ele não errou em permitir que eu nascesse?
Será que eu não sou um acidente? E aí, eu estou aqui, mas assim, vamos levando até a gente aguentar, até onde a gente aguentar, para ver se pinta alguma coisa no meio do caminho. Eu quero dizer que não. Você não é um acidente. Diga comigo assim, eu não sou um acidente. Você não é um acidente. Você precisa entender isso. Entender que Deus não é na criação dele. Deus não permite que ninguém venha até para não cumprir nada, ou de qualquer jeito. Deus não permitiria que você nascesse se Ele não tivesse algo para fazer através de você e em você. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que existe um propósito final no seu nascimento. O nascimento foi simplesmente o primeiro passo que Deus fez você dar. É difícil essa música, gente. Não sei para vocês, para mim é difícil. Não sei se você já entendeu, mas há muito tempo atrás Deus ele tinha traçado um caminho. A Bíblia diz que antes de você nascer, quando você era um embrião na barriga da sua mãe, Deus já tinha um propósito para você. É muito antes do que você imagina. Vai muito além do que você imagina também. Versículo aí de introdução para essa mensagem é o seguinte, Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor, está no seu esboço aí, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo, a quem eu escolhi. Deus escolheu para fazer algo muito maior do que você está fazendo, talvez. Ou para receber um amor muito maior do que você recebeu até aqui. Olha o que o Einstein diz a respeito disso. Albert Einstein diz o seguinte: Deus não joga dados. Deus não trabalha e brinca com jogo de sorte e azar. Deus não joga dados e fala assim, vamos ver se cai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aí, dependendo do número que cair, nós vamos pensar no que vamos fazer. Não! Deus não tira sorte. Deus não brinca de roleta russa. Deus não brinca de paro ímpar. Deus é um Deus assertivo em tudo o que Ele faz. E Ele fez você. Ele acertou na mosca quando você nasceu. Olha para a pessoa do seu lado aí. Só olha assim, observe os detalhes. Dá meio vergonha, né, gente? Vergonha de olhar para pessoas que estão do lado. Vocês são totalmente diferentes, não são? Um mais diferente que o outro, mas são todos diferentes. Eu costumo dizer que não existe pessoa feia, porque tudo que Deus faz é bom. Existem pessoas exóticas, diferentes uma das outras. Nós, por termos, às vezes, a autocrítica tão negativa, nos achamos exóticos, não é assim? Mas as mulheres aí, né? Aquela autoestima lá embaixo, olha no espelho, nada tá bom, e o espelho, quando é o corpo inteiro, piorou mais ainda. Sempre tem que emagrecer, sempre tem que deixar mais liso o cabelo, ou mais enrolado, ou mais de qualquer outro jeito, enfim. Mas Deus não errou de fazer. O seu cabelo tinha que ser assim. A sua orelha tinha que ser assim. O dedão do seu pé tinha que ser assim. É claro, gente, nós podemos cooperar com Deus e ajudar, né? Eu posso ajudar mais Deus, ó. Falei para Deus, a Deus, vou te ajudar, não diminuir esse negócio aqui. Nós podemos ajudar Deus. Mas o fato é que tudo que nós somos, temos, tudo é permissão dele. E tudo tem o aval e o ok dele para nós. Deus não brinca quando diz respeito à sua vida. Deus, quando pensa na terra, Ele não pensa simplesmente no que há aqui, mas Ele pensa em quem está aqui. E você está aqui. Deus não está preocupado, assim, entenda, se a Amazônia vai ser do Brasil ou dos Estados Unidos daqui a um tempo. Para Deus não muda nada, porque é dele. Isso é uma briga nossa. Mas é dele. Tudo o que ele fez pertence a ele. Agora Deus está preocupado se você vai ou não ficar nas mãos dele.
O silêncio parou agora? Coisa boa, né? Gente, é batalha, gente. Pensa que é fácil, não. Deus, nessa noite, quer entender como que você está. E eu queria que na introdução dessa mensagem você fechasse os seus olhos e pensasse um pouco em algumas coisas que eu vou dizer, enquanto você está de olhos fechados. Deixe nessa hora, você de olhos fechados, o Espírito Santo passar um filme da sua vida na sua cabeça. Lembra lá, de olhos fechados, porque é melhor. Lembra lá quando você era pequenininho. Talvez algumas situações difíceis aconteceram na sua vida. Papai ou mamãe se foi, seja por que motivo, por falecimento, ou porque houve uma separação no casamento dos seus pais. Mas algo se rompeu. Ou não, você cresceu num lar muito estruturado, muito feliz, muito alegre. Você cresceu na igreja, talvez não. Lembra dos seus primeiros amigos, da sua primeira escolinha. Lembra lá dos primeiros passos, da professora chamando sua atenção, você fazendo arte, dando trabalho para os seus pais. Lembra de você na época dos juniores para adolescentes, você começando a pensar no sexo oposto, em namorar, dar o primeiro beijo. Lembre-se nessa época se alguma ferida emocional entrou no seu coração por causa de alguma coisa que te fizeram. Talvez uma situação de abuso na sua vida. Talvez você ouviu uma palavra muito triste. Lembre agora quando você já começou a crescer e entender mais as coisas. E você talvez foi traído por algumas pessoas. Lembre-se talvez de algumas vezes que você reclamou da vida e disse: Deus, eu queria morrer, eu preferi morrer do que estar vivo. Lembre-se das mudanças que você precisou passar. Mudanças essas que te levaram a perder alguns amigos, porque você saiu da sua cidade, saiu do seu trabalho, saiu da sua escola, mudou de bairro. Lembre-se do dia que você conheceu Jesus. O dia que Ele se apresentou como o seu Salvador, o seu Senhor. Lembre-se do dia que você sentiu um toque a respeito dos seus pecados. Lembre-se daquele dia que você, marido, esposa, se casou. E se você tem conseguido manter exatamente a alegria daquela noite, daquela tarde, daquela manhã. Lembre-se quando seu filho nasceu. Você estava no hospital, talvez preocupado, preocupada. A gestação foi meio turbulenta. Mas ele nasceu, de repente está aí do seu lado. Uma das maiores alegrias que você sentiu na vida foi essa, talvez. Lembre-se da semana passada, do ano passado, como você estava. Lembre-se dos melhores momentos que você teve na sua vida e compare o momento atual, se ainda você vive algo tão bom quanto aqueles momentos. Lembre-se dos dias que você dava risada sem motivo. Lembre-se dos dias que você acordava com vontade de viver. Talvez hoje essa não seja a sua situação. Mas se você está aqui, eu quero te dizer, nada do que aconteceu nessa história foi por acaso. Nenhum capítulo que você lembrou agora, talvez coisas que há muitos anos você não lembrava, nessa noite veio à tona. Lembre-se que nenhum desses capítulos, nenhuma dessas lembranças chegou até você por acaso. Deus permitiu que você vivesse cada uma delas, para que você estivesse aqui e entendesse que a sua vida não está no percurso errado. Deus usou essas situações para forjar o seu caráter. Você não seria a pessoa que você é se você não tivesse passado pelas situações que você passou. Você não estaria aqui nessa noite se você não tivesse passado pelo que você passou. E você não sairia daqui melhor nessa noite se você não estivesse aqui. Senhor, obrigado, porque nós podemos lembrar nessa noite de algumas coisas tão agradáveis na nossa memória. Memória essa que não foi apagada. O Senhor ainda nos permite lembrar do passado com gratidão. Mas alguns aqui talvez olham para trás e dizem: como eu já fui feliz um tempo, e eu não estou feliz como era naquela época. E eu te peço, Deus, que nessa noite, através dessas lembranças e de tudo que o Senhor está fazendo aqui, nós saímos aqui entendendo, Pai, que nada
aconteceu acidentalmente na nossa vida. O Senhor proporcionou esses momentos para que nós crescêssemos, para que nós evoluíssemos, para que nós amássemos mais, perdoássemos mais. E Deus, tudo isso vai ser revertido em ministério para a glória do Senhor. A nossa ferida vai se tornar ajuda para o outro. A nossa dor vai se tornar testemunho para outros. E se o Senhor nos permitiu passar por algumas situações, é para que nós conheçamos outras pessoas que estão ou irão passar pelas mesmas situações. E nós poderemos auxiliá-las naquilo que diz respeito à vida deles. Em nome de Jesus, Deus, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Essa reflexão que fizemos, ela vai trazer muito fruto ainda nessa noite, nessa mensagem. E que seja para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então anotar alguns pontos. E eu creio que através dessas memórias que vieram à sua mente, vai facilitar um pouco você entender tudo que você vai ouvir daqui para frente. Deus, Ele prova que você não é um acidente e que Ele realmente se importa, porque através de Jesus nós vamos trabalhar aí esses 6 pontos. O primeiro diz aí o seguinte: Deus ama você. Através de Jesus, Deus ama a sua vida. Não pense você que Deus é um Deus despreocupado com a sua vida. Ah não, Deus está ocupado demais, Deus tem muitos afazeres, Deus, Ele assim, me ama quando eu estou bem. Guarde algo no seu coração: não há nada que você faça de bom e de ruim que faça Deus te amar mais ou te amar menos. Deus te ama, ponto. Na mesma medida que essa pessoa está do seu lado, na mesma medida que a prostituta, na mesma medida que o viciado em qualquer tipo de vício, na mesma medida que o divorciado, que a viúva, na mesma medida que a criança é o Senhor. Deus ama a todos de maneira igual. Deus não decidiu amar um mais do que o outro. Talvez a dificuldade sua nessa noite de entender que você não é um acidente é porque você não crê assim verdadeiramente que naquela situação, por exemplo, de pecado, Deus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele decidiu assim. Ele escolheu tirar o filho dele da posição que Jesus estava e disse: filho, você é o nosso sacrifício, para que todos reconheçam então quem eu sou. Jesus disse que Ele é caminho até Deus, ou seja, não há nenhuma pessoa na terra que conheça a Deus sem antes ter conhecido a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o trajeto para que nós possamos conhecer o coração do nosso Pai. Talvez essa palavra soe mal por causa das suas lembranças, mas Deus é um Pai de amor. A Bíblia diz que nós que somos maus não temos coragem de dar qualquer coisa para os nossos filhos. Imagina Deus. Imagina o que Deus não faria novamente por nós se fosse necessário. Jesus já pagou o preço mais alto que existiu. Não é necessário fazer mais nada, porque Deus ama você. Deus ama você completamente. O amor de Deus por você é transbordante. Escreva uma carta para Deus se você não se sente amado, dizendo tudo por que você não se sente amado. Qual que é a situação? E eu quero que você pense na história que você acabou de pensar, a sua história. Qual foi a situação da sua vida que aconteceu, uma gravidade, talvez, nas suas emoções, que hoje você não consiga enxergar o amor de Deus por você? Por que Deus não te ama? Qual é o capítulo da sua história que você tem uma ferida aí mal resolvida? Qual foi a situação que você bloqueou no seu coração o amor de Deus? Talvez alguém um dia te disse alguma coisa, alguém muito próximo, alguém que era referência para você, fez ou falou alguma coisa para você que não soou muito bem, e isso é hoje um buraco nas suas emoções. E você diz assim: ah, Deus me ama, Ele permitiu que essa pessoa aqui que eu mais amava fizesse isso comigo. Deus não me ama nada. Deus permitiu meu pai ir embora, me abandonou. Deus permitiu alguém, tio, sei lá, o irmão, o pai, me abusar sexualmente. Deus não me ama nada. Deus tirou de dentro do meu coração um sentimento bom pelo meu cônjuge. Eu não consigo. Deus não tirou nada. O fluxo da vida é nascer, viver e morrer. As pessoas se vão. Você também vai. Tristemente, eu tenho que ter essa notícia. Você vai morrer aqui. Quantos têm certeza disso?
Você tem dúvida ainda que você é um robô eterno? Não. Dessa terra você vai morrer. Para ir para um lugar muito melhor que esse, em nome de Jesus. Nós vamos nos encontrar lá. Mas o amor de Deus é demonstrado para você dia após dia. Você lembrou aí de coisas lá no passado. Eu estava aqui falando para vocês, me lembrando. Quando eu era bem criancinha, eu fui crescendo, me interessei por jogar bola. Eu ia jogar bola, ninguém me escolhia para jogar bola. Verdade, gente. Eu era ruimzinho demais. Eu ia, sabe aquele negócio assim naquela explicativa? 3 carinhas assim, tiravam 2 ou 1, né? Aquele brincadeira 2 ou 1. Aí eu escolhi aquele lá, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Aí rodava aquela fileira assim, 15 pessoas para se escolher, tinha 16 pessoas. Eu ficava ali próximo. Só que assim, eram os 2 times jogando, aí tinha um completo já de fora, e eu ficava no terceiro jogo. Aí o que eu tinha que fazer? Selecionar aqueles que perderam para jogar comigo. Aí quando eu falava assim, não quero jogar não, porque eu estava mal, porque eu ia dar problema. E isso, eu lembro que um período da minha vida fez eu ficar meio rejeitado assim. Ficar meio recluso. E aí as notas ruins na escola ajudavam mais ainda a ferida se agravar, porque ia selecionar grupos de trabalho. Eu nunca era selecionado. Fazer trabalho de classe. Ficava de lado, né? Tinha que pegar a galera que era semelhante a mim, era tudo lascado, aí rodava todo mundo mesmo, porque daí é o pior com o ruim, com o horrível, com o sem noção, com o zero à esquerda. Aí juntava todo mundo, porque vai fazer o quê? Um olhava pro outro, cara de botão, e aí não saía nada. E aí aquele negócio de se tinha rejeitado, mas não passou muito tempo. Eu te amo. Deus te ama muito, 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 muito. Versículo aí de Efésios 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Segundo motivo, através de Jesus, Deus perdoa você. Deus perdoa você. Quais são os pecados que Deus perdoa? Responda aí, gente. Quais são os pecados que Deus perdoa? Todos. Mesmo nós, nem eu e você, merecemos nada. Será que você merece perdão, sim ou não? Nós não aprendemos. Nós cometemos um erro hoje, amanhã estamos fazendo a mesma coisa novamente. Nós somos muito prontos a cobrar isso das pessoas próximas a nós. Ué, mas você pediu perdão, mas você está fazendo tudo de novo. E nós temos esse parâmetro de culpa nas costas das pessoas. Nós somos assim. Se a pessoa erra conosco uma vez, pede perdão, se arrepende, erra de novo, nós estamos prontinhos para jogar na cara dela isso. Imagina se Deus for jogar na cara pecados repetidos que você comete. Era o tempo todo conversando isso com você. E Deus ia ficar quase assim, andando do seu lado, quase assim. Os dias iam passando e ia ficar assim, de novo. Porque algumas coisas que nós cometemos no ano passado, ainda erramos ainda hoje. Algumas coisas lá na juventude, a Bíblia diz por isso: abandone o pecado da sua juventude. Mas eu não quero focar aqui no que você faz de errado. Eu só quero dizer aqui, independente do que você faz, se você estiver disposto a entender isso, Deus ele perdoa todos os seus pecados. Olha o texto que lindo, Salmos 103, a parte A, versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele que perdoa. Eu posso perdoar você, sim ou não? No pecado, sim ou não? Não. Até porque se você fosse perdoar ou eu fosse perdoar, nós não teríamos tanto critério, né?
Teria coisas que falam assim, mas isso aqui não dá não, cara. Nós estamos o tempo todo aconselhando pessoas, e algumas pessoas que nós vamos conversar, a pessoa diz assim, pastor, mas se for adultério eu não perdoo. Pastor, se falar isso para mim eu não perdoo. Nós temos um grau de graça quase que zero. Tem coisas que nós não toleramos não. Quantos perdoariam todos os pecados das pessoas? Levanta a mão com toda certeza do mundo. Se alguém matasse sua mãe na sua frente, eu perdoaria, gente, mas com muito esforço e ajuda de Deus. Nós temos testemunho na nossa igreja da Vanessa. A Vanessa, ela um dia estava na sua casa e o seu pai tinha muito problema com bebida alcoólica. E ele batia na mãe e ela assistia tudo, uma jovem ainda pequena, casada hoje com os nossos ministros, o ministro Flávio. E a Vanessa um dia teve que ver a cena e ela convive com essa cena na mente, afinal não teve nenhuma amnésia. O pai sacou uma arma no momento de discussão, mirou na cabeça da mãe e atirou. E a mãe dela morreu nos seus colos, no seu colo, com um tiro de arma do seu próprio pai. Ela conta que o sangue escorria, a mãe dela já não sem reação nenhuma. E o pai dela saiu correndo. Ela nunca mais viu o pai. Conversou algumas vezes de lá para cá, e ela era bem jovenzinha. Hoje já tem aproximadamente uns 30 e poucos anos. E essa menina tem um testemunho lindo de perdão. Ela conseguiu perdoar o seu pai. Agora pensa você, se essa situação fosse com você, você perdoaria seu pai? Agora vamos pensar num outro aspecto. Você pode nunca ter matado ninguém, literalmente falando, mas o coração de Deus já chorou muitas vezes com algumas atitudes suas. Mas ele não pensou igual você ficou pensando nesse perdoaria não. Ele no ato disse, filho, eu te perdoo. Vamos começar de novo. Certa vez Jesus estava andando e viu um fuzuê, como diz minha mãe, fuzuê. E ele chegou próximo e viu uma prostituta deitada no chão e um monte de gente com pedras na mão dizendo, Jesus, a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Se tu és o Messias, então cumpra a lei. E ele, sem saber o que falar, agachou-se e começou a escrever no chão. Não sei o que é, mas vou perguntar para ele quando eu ver. E ele começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que era. E aí ele levanta, então depois de alguns minutos, as pessoas ainda insistindo, ele pega uma pedra, olha para eles e diz, se alguém aqui não tem pecado, que pode então começar a apedrejar essa mulher. A Bíblia diz que pouco a pouco as pessoas soltavam as pedras, davam as costas e iam embora. E Jesus então se aproxima daquela pobre prostituta que estava no chão ali, talvez que foi usada por Satanás para acabar com um monte de casamento. Ele a levanta, olha nos olhos dela e diz, mulher, alguém te condena? E ela diz, não, ninguém me condena. Ele também disse, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que Jesus, ele quis mais ou menos mostrar para mim e para você ali, é que nós somos esses que são com pedras na mão. Que quando vê uma notícia na televisão, Nardone, tem que morrer essa mulher. A partir de hoje, quando você vê uma notícia desse tipo, imagine Jesus na frente da televisão, o sinal corta e aparece ele na televisão. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Cristóvão, tem que matar essa mulher. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. O nosso pecado só muda o nome das outras pessoas, mas é pecado. E na balança de Deus, não existe pecado mais pesado do que o outro. O que existe são consequências piores do que as outras. Você talvez mentiu hoje, mentiu ontem, não te trouxe nenhum peso. A Cristóvão e a Nardone estão dentro de uma cadeia. Isso é a consequência do que elas fizeram. Mas a sua mentira, ela também é necessária para que ela receba o pedido da sua boca de perdão. E o melhor de tudo isso é que antes de falar, Deus te perdoa. Antes de você precisar
abrir a boca e dizer: Deus, perdão, Ele te perdoa. Ele te perdoa. Amém. Terceiro, Deus cura as suas feridas. Salmos 103, a parte B. 3, versículo 3, a parte B. Além de perdoar os nossos pecados, o texto dizia aí: cura todas as nossas doenças. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui. Eu não sei o que foi necessário Deus permitiu que acontecesse para que você chegasse até aqui. Mas se você tem alguma ferida no seu coração, eu quero dizer, Deus, Ele cura todas as suas feridas. Feridas em relação às pessoas, feridas em relação a coisas que você ouviu e viu, feridas em relação ao seu passado, presente, situações que você está passando, ainda vai passar. Deus já está dizendo: eu curo todas as suas feridas. Deus resolve as nossas dores com uma coisinha só, com o amor dele mesmo. Deus não usa nada diferente disso. O próprio amor de Deus é que cura as nossas feridas. Deus, quando Ele se aproxima de nós, é impressionante isso, mas quando Ele se aproxima de nós, esse amor nos contagia de tal forma que parece que as coisas estavam rasgadas, sangrando, vão cicatrizando naturalmente, umas mais do que as outras. Talvez alguma coisa na sua vida precisa ser resolvida. Amém, Deus vai te ajudar, mas confesse comigo nessa noite, tem muita coisa que você não fez nada, não falou nada, Deus resolveu por si só. Feridas essas que causavam atraso do processo de Deus na sua vida, e hoje você está fluindo, você está caminhando, você está andando, nada mais te para. Se você entender que Deus cura todas as suas feridas, todas as suas feridas. Quantos têm feridas curadas por Deus aqui? Levante sua mão. Amém. Olha a sua volta, que isso te motive aí. Amém. Quarto, Deus redime a sua vida dos pecados. Deus redime a sua vida dos pecados. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição. Ele não somente nos perdoa, mas Ele zera a conta, apaga a história. Nós às vezes ficamos lembrando do que nós fizemos de ruim na nossa vida, mas a Bíblia diz que Deus, Ele coloca o nosso pecado, sabe onde? Num mar chamado mar do esquecimento. Deus sofre de amnésia em relação ao seu pecado. Ele decide esquecer. Às vezes nós chegamos diante de Deus, lembrando Ele algo que nós fizemos, e já pedimos perdão. Deus, perdão por isso de novo. Deus fala assim: perdão por quê? Não, Deus tem negócio lá. Estou lembrando. Porque Deus já perdoou, Deus já resolveu, já está esquecido por Ele. Jesus, quando veio, Ele não veio para viver aqui e conhecer somente o ambiente que nós estávamos. Ele veio para zerar a conta. O salário está pago. O cheque que está nas suas mãos aí, na sua vida, já está assinado, mas só que não tem valor em si. Por quê? Já está pago. Jesus já pagou o seu pecado. Aleluia. Não precisa mais de penitência, de regras, de esforço humano para receber perdão de pecados. Não, Jesus zerou a conta. Algumas pessoas têm que fazer algo para se sentir perdoadas. Algumas pessoas, na situação de pecado, elas procuram amar mais, doar mais do seu tempo. Não quer dizer isso, não muda nada. Porque Deus não pede para você algo para zerar sua conta. Pare de fazer para receber. Receba sem fazer mesmo. Aí você tem que fazer depois é aprender com essa queda e receber o que Jesus disse para a prostituta: vá e abandone a sua vida de pecado. Nós temos um dilema na nossa igreja que dizemos o seguinte: temos que cometer pecados inéditos. Temos que errar em coisas que nós não erramos ainda. Nós não podemos ficar 40, 50, 60 anos errando na mesma situação, pecando a mesma situação, caindo na mesma situação. Não. Cristo redimiu nossos pecados para que nós pudéssemos conhecer áreas outras que precisamos tratar também. Quantos sabem que tem uma área, pelo menos, da vida para você tratar aqui? Sinceramente, levante sua mão. Amém. Você está num ambiente proibido de pessoas perfeitas aqui dentro.
Olha a pessoa do seu lado e fala assim: você não é perfeito, não, bonito. Em Cristo Jesus nós somos, amém? Amém. É possível ser santo, é possível se esquivar do pecado, mas nossa essência, nossa natureza é pecaminosa. Somos concebidos em pecado, a Bíblia diz. Quinto, Deus resgata a sua vida. Quantos foram resgatados por Jesus? Aleluia. Deus resgata a sua vida, pois Ele nos resgatou, diz Colossenses 1, 13 e 14, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe o que aconteceu um dia? Você estava no inferno, as suas malas, a sua vida, a sua história, estava toda no inferno. E quando Jesus morreu, Ele veio, a Bíblia diz, desceu dos céus, veio até o inferno, tomou as chaves do inferno, saiu, venceu a morte. Ele diz: onde está a sua vitória, a morte? Ele confronta: aí, Satanás, cadê que você venceu? E quando você tomou a decisão por Jesus, é como se parasse um caminhão do céu no inferno e dissesse: filho, põe as suas malas aí, que hoje nós estamos saindo daqui para o céu. O texto de Colossenses diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou seja, a sua mudança um dia se deslocou do inferno para o céu. E se não aconteceu ainda nessa noite, Deus quer fazer essa mudança em nome de Jesus. Existem caminhões de sobra de Jesus disponíveis a ir lá e resgatar toda a sua bagagem de trevas e transformar em bagagem de luz. Você vai ser alguém que vai impactar a sua geração por causa dessa mudança. E Satanás todos os dias tem que ver muita gente, muitas mudanças saírem de lá e ir aos braços de Jesus. E a Bíblia diz que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que Ele é o Senhor. Você não pode mais ficar voltando lá e dizer assim: Deus, sabe o que eu esqueci uma mochilinha lá? Não. Você já foi resgatado. Alguns ambientes não servem para você mais. Algumas amizades, você não dá conta mais de permanecer se relacionando com essas pessoas. É necessário romper. Lembro-me como se fosse agora. Nos primeiros dias de caminhada com Jesus, alguns amigos vinham em cima, e aquele negócio é uma tentação doida para fazer o que era errado. E ali eu já entendia. E aí o que eu precisei fazer foi trocar o chip de celular, mudar a conta de e-mail, bloquear os meus amigos naquela época do Orkut, do ICQ, do MSN. Lembra, gente? Lembra do ICQ? Tinha que bloquear o pessoal, porque eu não dava conta. O povo ficava em cima, igual carniça. Aquela urubuzada chegando, e eu louco para fazer o que eu fazia antes, mas disse: Senhor, eu não posso mais. E pela graça e misericórdia de Deus, essas táticas foram dando certo. E hoje, graças a Deus, esses mesmos que me chamavam, hoje estão vindo na igreja com a gente. Amém. Mas essa tem que ser uma realidade na minha da sua vida. Nós temos que nos sentir resgatados por Ele. Por nós não recebermos o amor, porque nós começamos falando essa mensagem sobre isso, nós não nos sentimos resgatados. E aí parece que Deus vai ter trabalho demais em ter que tirar-nos do ambiente. Algumas pessoas, por exemplo, dizem para nós assim: eu até vou para a igreja, mas eu tenho que resolver algumas coisas antes. Se você conseguir resolver tudo antes de vir para a igreja, você não precisa vir para a igreja depois. Só que a notícia que eu quero te dar é: você não vai conseguir resolver. Você vai ser tentativa atrás de tentativa. Tentativa atrás de tentativa. E você não vai conseguir. Vai se decepcionar. Eu resolvo tudo primeiro, depois eu vou para a igreja. Eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de ir aqui, parar de falar com essa aqui. Não! Venha como você está. Venha do jeitinho que você está aí hoje. Não precisa resolver tudo lá fora, não. A resolução dos problemas é aqui dentro. Com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de um Deus que dirige a sua vida. Ele quer resolver, você não é um acidente. Não é um acidente. Deus decidiu sim resgatar você. Mas sim, você. Fala para as pessoas lá: sim, você. Olha, você. Amém? E sexto e último, Deus tem um plano para a sua vida. Nós temos falado nesse ano muito, tenho percebido com as mensagens que Deus tem nos dado. Deus tem falado muito sobre o plano. Eu acredito que é o que Deus deseja de fato tratar conosco. Nós estamos como igreja
no ano tido como ano da doação. E esse ano ele está nos forçando a reconhecer quem nós somos em Deus, o que nós viemos fazer aqui, para que daí nós possamos doar alguma coisa. Quase todas as mensagens, se você parar para reparar, que nós temos pregado, fala sobre o propósito, sobre o plano que nós temos para cumprir. Olha o versículo aí, Efésios 1:11. Nele fomos escolhidos. Amém? Fomos escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você é alguém escolhido por Deus. Eu quero que você assista um vídeo comigo, um vídeo que eu gosto muito, de um homem chamado Nick. Nós ainda não passamos esse vídeo aqui, talvez você não conheça essa história. Mas o Nick é alguém que tinha todos os motivos do mundo para não entender que Deus tinha um plano na vida dele. Mas, através dessa história, você entenda que você não é um acidente. Deus te fez do jeito que você é. Permitiu você passar pelas situações que você passou até aqui, para que você visse que nada aconteceu por acaso. Você não é um acidente. Amém? Vamos então assistir esse vídeo em nome de Jesus. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talent? Or simply, their smile? His head was next to my mom's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he never fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mom, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that He didn't make a mistake, that He didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me. Why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub or 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mom, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said it was done so that the works of God may be revealed through him. And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I'm not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I
I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I am nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquered. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer as dificuldades. Assim. Isso é Deus. Talvez você nunca imaginou que um homem como Nick, em 7 minutos, iria te ensinar tanto. Dá vontade de anotar todas as frases que o Nick disse. O Nick disse que não precisa de perna nem braço. O pastor Lucinho conta uma história de um jovem. Um menino tinha tudo o que uma criança tem. Alegria, energia demais. E tudo mais que uma criança tem. Só que ele tinha um diferencial. Aquele menino, em poucos anos, já havia levado mais de 100 pessoas ao batismo. Esse menino era líder de um pequeno grupo na igreja dele, onde muitas pessoas chegavam, eram curadas. Menino, uma criança de 12 anos de idade. E esse menino, misteriosamente, teve uma doença que não conseguiu se identificar o que era e foi internado. E esse menino, um menino alegre, que motivava todos os outros meninos, as crianças, ficou numa cama de hospital, sem movimento das suas pernas e sem o movimento dos seus braços. O pastor Lucinho disse que durante muito tempo eles ficaram indo na sala do hospital, oravam, ungiam, dizendo: Deus, cura esse menino. E através daquele menino, ou da oração dos próprios pastores, muitas outras pessoas já tinham sido curadas. Só que essas pessoas que tinham sido curadas não eram pessoas de diferença espiritual na vida de outras, como o daquele menino. Aquele menino fazia tudo para Jesus. E as outras pessoas que eram curadas, nem tanto. O pastor Lucinho disse que entrou numa briga com Deus, dizendo: Deus, o Senhor cura a gente que não está fazendo nada. E esse menino que faz tudo para o Senhor não cura.
E esse menino então vendo os outros meninos jogar bola, andar de bicicleta, e o pastor Sinistro ficava mais nervoso ainda, porque esse menino ficava lá nessa cama e não mudava, não era curado. Até que um dia ligaram o pastor Lucinho dizendo que o menino não havia falecido. E ele entrou numa rebelião contra Deus, dizendo: por que, Deus? Por que o Senhor permitiu esse menino morrer? E ele disse que depois de um tempo, Deus em silêncio respondeu para ele o seguinte: filho, aí na terra ele estava sem poder jogar bola, sem poder andar de bicicleta, sem fazer nada. Aqui ele está correndo, pulando, dançando comigo. Comigo. O tempo dele na terra, com 12 anos de idade, já foi suficiente para que ele deixasse um legado. Um legado. Eu queria que você pensasse, como o Nick disse, não no sofrimento dele, nem nessa história desse jovem, mas em que situação você se encontra nessa noite. O que você ouviu, viu, já é suficiente, acredito eu, para você tomar uma decisão de entender que você não é um acidente. Se alguém sem os braços, sem as pernas, tem sido tão usado por Deus, eu acredito que Deus tem algo para fazer também através da sua vida. Amém. Você não está aqui por acaso. Você não saiu da barriga da sua mãe para pura e simplesmente casar, ter filhos, trabalhar, estudar e ponto. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Eu queria que você preenchesse aí, por último, no seu esboço: eu sou um escolhido de Deus. Repita após mim: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Feche os teus olhos nessa hora. Efésios 3, capítulo 20, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é Jesus, que é capaz de fazer infinitamente mais, capaz de superabundar graça na sua vida, capaz de realizar muitas coisas grandes, capaz de cumprir um propósito, mesmo você não querendo que esse propósito se cumpra, Ele cumpre. Deus não se esqueceu de você, não desistiu de você e não tira os olhos de você. Você pode nessa noite tomar uma decisão e sair daqui com um novo título. O Nick diz: eu não sou uma pessoa sem os braços e sem as pernas, eu sou um filho de Deus. Amém. Você pode sair daqui dizendo sim: eu sou um filho de Deus. Eu não sou alguém com esse problema, com essa situação. Eu sou um filho de Deus. Se a sua decisão hoje é entregar o seu coração para Jesus e dizer sim, sim, Jesus, eu te aceito hoje como meu Senhor, meu Salvador, e recebo a paternidade de Deus e sou filho a partir de hoje, eu queria que você desse um sinal, como de suas mãos, dizendo assim: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. Você que hoje quer desejar dizer sim para Jesus, não dá mais para protelar essa decisão. Diga sim hoje, se arrependa dos seus pecados e reconheça que Ele é Senhor na sua vida. Alguém aqui nessa condição deseja levantar suas mãos dizendo sim para Jesus? Você que entendeu que Deus te ama, Deus te perdoa, Deus zerou sua conta e Ele quer fazer com você o que Ele tem feito com toda uma geração. Levante uma de suas mãos se essa é a sua decisão de entregar-se a sua vida a Jesus. Talvez você já o conheça, mas nessa noite queira voltar para os caminhos do Pai. Você caminhou distante ou no meio do caminho decidiu fazer sozinho e hoje você diz sim, eu quero voltar. Talvez até no ambiente de igreja você está, mas o seu coração está distante do Senhor. Você hoje quer voltar a ter aquela intimidade que você tinha antes, aquele relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Você também pode levantar uma de suas mãos para que eu possa te ver, dizendo sim,
Eu quero voltar. Deus te abençoe. Levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. Alguém aqui hoje deseja voltar para a casa do Pai? Voltar para o relacionamento com o Senhor? Alguém? De repente a sua decisão é a decisão do batismo. Você já conhece Jesus, já firmou um compromisso com Ele, mas agora quer firmar um compromisso ainda mais concreto, íntimo e sincero. Queria que você também, se for essa a sua situação, você levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. Você que deseja batizar-se, dizer sim ao batismo, dizer sim, eu quero, Pai, selar esse momento de morte e ressurreição, esse momento onde eu testifico a minha fé e digo sim, de fato, para Jesus. Alguém aqui deseja tomar essa decisão? Quero também fazer um outro apelo. Você que, ao ouvir essa mensagem, sentiu no seu coração que algo começou a ser resolvido. Você talvez tenha ou tinha uma ferida aí, que machucava muito, e com esse testemunho de vida do Nick e todos os pontos dessa mensagem, você crê que começou um novo processo de Deus na sua vida. Você vai começar a dar passos diferentes daqui por diante, entender que as coisas não são acidente, entender que Deus tem um propósito sim com essa situação que está acontecendo, ou com tudo que Ele permitiu até aqui. Você que reconhece que reclamou, murmurou, até reclamou com Deus, dizendo: Deus, por que tem as coisas ser assim? E hoje você entendeu que tudo tem um propósito, e Deus não erra em nada, com ninguém, em situação nenhuma. E você quer hoje ir para esse outro nível com Deus, aprendizado, de reconciliação com o amor dele. Queria também que você levantasse nas suas mãos, dizendo: eu estou disposta a entender que Deus não errou, e eu estou disposto a passar por esse processo. Levante uma de suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Muitas pessoas, amém? Fique de pé, vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós compreendemos que nós não somos um acidente. Nós não viemos de uma situação de erro do Senhor. O Senhor, Pai do céu, é muito mais do que nós imaginamos, pensamos. Podemos, Pai, na nossa mente tão limitada, nós não conseguimos, ó Pai, entender como é esse amor imensurável, sem igual. Amor a Deus que tem tomado o nosso coração. Amor a Deus que tem mudado a nossa vida, transformado o nosso ser. Amor esse que tem contagiado toda a nossa história. Nós não somos acidentes. E mais do que isso, nós entendemos nessa noite que temos um propósito a ser cumprido. E cumpriremos para a glória do Senhor esse propósito. Deus não nos permita viver nem mais um dia longe do Senhor, longe do teu propósito, sem entender perfeitamente o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer muita coisa de nós, nós estamos aqui dispostos a cumprir com tudo que o Senhor tem para nós. O plano perfeito, a estratégia do Senhor foi certinha, Pai. O Nick o Senhor tem usado de uma forma, e nós o Senhor vai usar de outra forma. E dessa forma que o Senhor escolheu, Pai, que seja de maneira sobrenatural. Aqui muitos filhos e filhas do Senhor estavam testificando a sua fé, mais uma vez, dizendo que recebe novamente a convicção do chamado, recebe a convicção do teu amor. Isso é graça. Deus, a partir de amanhã já, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, faça-nos viver caminhando, Deus, não inertes a isso, mas caminhando em direção ao nosso plano, Pai. Plano que o Senhor desenhou para nós quando éramos ainda um embrião na barriga de nossas mães. Deus, essa igreja vai transformar essa cidade. Essas pessoas que aqui estão serão usadas para transformar realidades que estão à sua volta. Eu te peço que em nome de Jesus nós possamos ouvir o eco dos testemunhos que virão chegar até nós. Usa-nos, Pai, como igreja, como os pequenos grupos que aqui temos e todo o resto, para Deus cumprir o teu propósito, ouvir tua voz. Nós não estamos aqui por acaso, não somos um acidente, e é o Senhor que dirige a nossa vida, e dirige muito bem. Até aqui, Pai, só tem sido testemunhos de cura, milagres, sinais, maravilhas, e esses testemunhos continuarão para a glória
do Senhor. Esse dia, Pai, nunca mais sairá da nossa memória. Essas palavras de graça e amor do Senhor nunca mais sairão do nosso coração. E nós nos lembraremos que hoje o Senhor criou um marco para a nossa história, um marco de transformação, para que pudéssemos daqui por diante dar outros passos para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou a sua decisão ou não quis levantar sua mão, deseja ainda tomar uma decisão nessa noite, o cartão de decisão semelhante a esse está aí à frente da sua cadeira. Você pode preencher. Nós temos todas as decisões listadas aqui em cima. Essa lateral menor você pode retirar e levá-la com você. Nós temos horários das nossas celebrações, incluindo aqui no sábado, nosso culto de juventude, o Eleve. A galera está aí numa nova série de mensagens que diz respeito também a esse assunto. E que em nome de Jesus você possa voltar outras vezes, ouvir a palavra do Senhor, e que a sua semana, a começar por amanhã, comece assim de maneira sobrenatural, abundante. Quantos foram abençoados, estão sendo aí nessa noite? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Vamos ouvir mais uma canção. Em seguida você vai em paz no começo, um final de noite abençoado e um começo de semana mais abençoado ainda. E que seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos então adorar o Senhor com as meninas daquela banda feminina. Abraço, velho.
Senhor, é receber um novo caminho, podemos chegar até Deus com ousadia e confiança, porque o Senhor nos perdoa, nos libertou de todo pecado. E não existe mais acusação ou condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigada, Senhor. Vai em paz nessa liberdade que Jesus conquistou para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pô, vai cair. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.